Estamos de volta e este é o último bloco. Chaves, por que são bem-aventurados os aflitos, como você estava dizendo? Pois é, parece uma contradição, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Então, felizes os aflitos, por que felizes? Quem está aflito está sofrendo. E por que bem-aventurados os aflitos? Quer dizer, Deus gosta de ver o indivíduo sofrendo, aflito, chorando, como algumas tradições trazem, bem-aventurados que choram. Acontece o seguinte, por que ele é bem-aventurado? Porque ele está liquidando o débito dele. Porque ele pagou o débito dele, ele colheu o que ele semeou, então ele está sendo bem-aventurado, porque vai ficar quite com o débito dele, de acordo com a lei de causa e efeito. E repito a frase de Jesus, ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo. Tá certo. O negócio é bem pagar, ter resignação, ter paciência e não lastimar, né, se lamentar, blasfemar contra Deus. Ou então ele pode se livrar do pagamento com as boas ações. Como você Repito a falou. frase petrina, uma boa ação encobre uma multidão de pecados. Esse livre-arbítrio, então, que começamos o programa falando, é uma coisa muito séria, né, Chaves? Agora eu te pergunto, será que a evolução do nosso planeta, no nível ainda de provas e expiações, já pode permitir espíritos com completo livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é um assunto muito assim, polêmico, discutido por muitos que não concordam plenamente com ele. Agora, eu diria assim, ele tem um limite, limitado. Por quê? Vamos dizer, um indivíduo é doido para ir como diz o povo, para ir a Roma, mas ele não tem condições financeiras para ir. Então, o livre-arbítrio dele fica limitado. Agora, moralmente falando, ele tem mais campo de ação nesse livre-arbítrio, porque vai depender dele mesmo, fazer o bem ou fazer o mal. Agora, quando o indivíduo pratica um mal, muitas vezes é uma circunstância complicada, é uma coisa de momento, o indivíduo perde, como o povo diz, perde a cabeça. Agora, quando é uma coisa premeditada, né, como no antigo duelo que havia, né, no tempo de Kardec, os indivíduos tinham uma questão a ser resolvida, de uma disputa, uma desarmonia, aí eles combinavam para resolver a questão na base da espada. Então, eles iam para a praça pública disputar a morte, ou melhor, a vida, porque aquele que ganhasse, né, ele não morreria, mas o outro, o adversário dele, morreria. Então, era uma decisão assim, na base da espada. Então, coisas premeditadas, pensadas. Aí a responsabilidade é maior. Então, a culpa do indivíduo, dependendo do livre-arbítrio dele, pode ser muito grave ou não. Aliás, na lei civil, não só do Brasil, mas do mundo todo, fala-se muito no chamado crime premeditado, que é aquele crime que o indivíduo pensa, ele se prepara, ele usa de recursos, às vezes até talentosos, para praticar o crime. Então, aí a responsabilidade desse crime, pensado, sem ser no momento em que o indivíduo ficou de cabeça quente. Então, é muito diferente. Então, a experiência da prática do livre-arbítrio que nós temos é muito variável. Então, eu diria, ela é limitada até certo ponto. E, como nós espíritas sabemos, e não querendo tirar a culpa de ninguém, muitas vezes um indivíduo ele faz um mal por influência de um espírito que está perturbando a ele. E aí agora eu vou dizer o seguinte, que até Jesus foi tentado, e porque nós não seríamos. E Paulo tem uma frase que nos lembra muito bem isso aí. Ele diz assim,
A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Quais são as potestades? Espíritos atrasados, maldosos. E a doutrina espírita, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à entidade se os espíritos podem influenciar a nossa vida. Aí a resposta da entidade foi: mais do que podeis imaginar. Os espíritos até controlam as vossas vidas. Está na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Sim, mas aí isso quer dizer o quê? Que no planeta Terra, na condição de provas e expiações, nós temos condição de ter um livre-arbítrio total? Não. Pois é, total não. Vai depender e das consequências dele também. Muitos fatores vão influir. O indivíduo, como eu falei, do crime premeditado, né? E outras coisas. Agora, o poder financeiro, econômico também pode influir no livre-arbítrio. Pode dar mais condições para o indivíduo. Errar, no caso. Ou de fazer uma outra coisa que às vezes não é errada, mas que ele pode fazer, ele quer e faz. E já um outro quer fazer e não faz. Não importa se é boa ou ruim, mas o livre-arbítrio dele fica um pouco limitado. Sim. É porque eu acredito assim, o planeta primitivo, que é o abaixo do Provas e Expiações, ali o espírito ainda é muito engateando, muito criança. E eu costumo comparar, às vezes, o Provas e Expiações como já entrando na adolescência, o espírito. Criança tem que ter toda hora podas, tem que estar muito ali limitado o livre-arbítrio. O adolescente também, ele já pode um pouquinho mais, ele já enxerga um pouquinho mais, mas ele ainda precisa de limites. Por quê? Porque ele não tem ainda aquela maturidade espiritual, nós estamos falando de nós, estou comparando com essa adolescência. Então, um adolescente não pode fazer tudo o que quer ainda, porque ele não tem ainda né, a sabedoria do certo e do errado. Então, eu acredito que nós, como espíritos, somos iguais. Não, estou pensando errado. Só que essa questão, Celina, veja bem, há dois tipos de poderes, um poder moral e um poder de capacidade. Por exemplo, um adolescente, como você falou, ele está com o revólver na mão. É bem comparando, né? Bem entre aspas. Ele está com o revólver na mão. Ele sabe, moralmente, que ele não pode apertar o gatilho e disparar contra alguém. Ele sabe. Mas ele tem capacidade para disparar o revólver. Mas aí alguma coisa vai impedir? Ali ele é livre. Ele é livre moralmente? Não. Não deve. Mas ele tem capacidade para fazer e pode fazer se ele quiser, usando o livre-arbítrio dele. Então, há dois tipos aí de poder. No caso, foi um exemplo. É usado nos dois casos. Sim. Porque ele pode disparar o revólver ou pode não disparar. Moralmente não pode. Então, só para encerrar, nós chegamos à conclusão que tem, então, livre-arbítrio independente de ser provas e expiações. Sim. Tem, então, independente. Independente disso. Eu estou falando no livre-arbítrio total. Não estou falando do livre-arbítrio limitado como espíritos ainda em evolução. Mesmo assim, temos todo o livre-arbítrio total. Aí você tocou numa questão aí Mas nós não temos mais tempo no programa de hoje. Isso daí vai ficar para um próximo programa. Nós prometemos, no próximo programa, começar com esse assunto. Pode ser, Chaves? Pode ser. Então, suas considerações finais agora. Muito obrigado por participar mais uma vez do Presença Espírita na Bíblia. Obrigada. Meu abraço para os telespectadores que nos honraram com a sua audiência. Isso mesmo. Nós deixamos também o nosso abraço aqui. Esperamos você no próximo programa. E participe conosco. Mande e-mail para presença, sem cedilha, @tvmundomaior.com.br. Esperamos o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica. Estamos com você. Até lá.